Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos santos. Peçamos a Deus a graça de vivermos a santidade. E aqui eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que para ser santo não é fácil. As pessoas pensam que basta apenas levantar a mão e dizer: aceitei Jesus como meu único Salvador e Senhor, e agora pronto, agora eu já sou santo. Claro, para o pagão que vive no paganismo, para o ateu que vive no ateísmo, para o materialista que vive no materialismo, ou seja, aqueles que não aderiram a nosso Senhor Jesus Cristo. Para eles se salvarem, é preciso que realmente eles aceitem Jesus como único Senhor e Salvador. E aí acontece a conversão. Se eles não são batizados, aí eles se batizam. Mas claro, essas pessoas não são batizadas mesmo. Elas se batizam e aí começam a entrar no processo da santidade. Compreendeu? Agora, aqueles que já estão no processo da santidade, e aí precisará observar a sua vida. Eu vou explicar melhor a partir do evangelho de hoje. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Depois pula para o versículo 12 até o 14. E aqui Jesus começa falando da questão de não atirar as coisas santas aos porcos e também aos cães, porque não vai adiantar nada. Vamos supor que você dê um terço para um cachorro, não faz diferença para ele. Para um porco, não vai fazer diferença para ele. Imagine você dar a Sagrada Escritura para um porco, para um cachorro. Não vai adiantar nada. Não vai servir de nada. Porque para eles o mais importante é viver dos instintos que eles têm. A mesma coisa. Aquelas pessoas que não querem, que não estão com o coração aberto. Não é bom perder muito tempo falando das coisas de Deus, porque não vai adiantar muito. Eles não vão abrir o coração assim fácil. A palavra de Deus ela deve ser levada às pessoas que estão com o coração aberto, que querem ouvir. Então, o pagão, o ateu que não quer saber de Deus, mas ele começa a fazer perguntas, mas eles estão querendo entender. Aí sim. Depois, Jesus ele prossegue. E aí ele começa a falar que nós devemos fazer para o outro
aquilo que eles desejariam aquilo que nós desejaríamos que eles fizessem a nós. Então, vamos fazer o bem para o outro, porque nós quereríamos também que o outro pudesse fazer o bem para nós. Então, se existem oportunidades que precisam ser dadas e a pessoa pode dar essa oportunidade, então que ela dê. Porque era o que você queria também, que o outro desse também a oportunidade também para você. Então, o bem que eu desejaria que o outro me fizesse, então eu vou fazer para o outro também. Não vamos ser pessoas más. Mas aí vamos à essência do evangelho de hoje. Jesus está falando de duas portas. Uma porta estreita. A outra porta, ela é larga. E aí você precisa ver em qual das duas portas você está. Porque eu também estou me revendo aqui. Existe uma porta que leva a pessoa para o inferno, para a condenação eterna. E existe uma outra porta que leva para a salvação, para a vida eterna com Deus, a vida eterna no céu. São duas portas. E poderíamos até dizer assim que dentro da igreja existem essas duas portas. Uma porta de facilidade e a outra porta com dificuldade. Essa porta de facilidade é aquela porta que não tem regras. A pessoa ela pode viver do jeito que ela quiser. E é só passar por aquela porta. Não existe problema, não existe dificuldade assim para a pessoa passar por ela. Tudo é fácil, tudo pode, tudo pode. A outra porta, ela é cheia de regras. E para passar por ela, a pessoa tem que estar muito bem. Ela tem que cumprir aquelas regras que foram dadas. Então, meus irmãos, é assim. Jesus, quando ele veio nos salvar, ele nos deu regras. Por exemplo, esse capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, nós vemos aí muitas regras que Jesus tem colocado. Haja vista esses dias que nós temos lido esse evangelho e meditado, nós vimos as regras que estão ali. A pessoa não pode adulterar, não se pode roubar. As pessoas ela têm que fazer o bem para o outro, precisa amar os inimigos, e aqueles que perseguem precisa, no caso, rezar por eles. Jesus falou que não podeis servir a dois senhores. Daí ele colocou a questão do dinheiro, que nós precisamos andar mais na confiança dele, procurar primeiro o reino dos céus. Jesus falou da questão de tomar cuidado com a promiscuidade. Ele falou do adultério. Aí ele deu um acréscimo maior. Olha, eu vos digo uma coisa, se você já concebe no seu coração as coisas que estão nesta área, você já acabou praticando. Ou seja, essa porta ela é cheia de regras. Precisa-se viver os sacramentos. Então precisa viver o sacramento do batismo, da Eucaristia. Isso significa que a pessoa precisa ir na missa. Ela precisa ouvir a palavra de Deus. Ela precisa receber o sacramento da crisma. Ou seja,
amadurecidos no batismo, agora eles dizem assim: eu quero viver sim como um soldado de nosso Senhor. Se for preciso dar a vida, eu vou dar. Aí o sacramento do matrimônio, que eu já falei, a fidelidade dentro do casamento. Não ficar tomando remédio, não usar o DIU. Ou seja, o casal, ele é aberto à vida, porque ele prometeu lá que iria receber os filhos que Deus desse. E aí vem o sacerdote que precisa viver a lei do celibato, a castidade no matrimônio, a castidade no sacramento da ordem, no sacerdócio. E os jovens também precisam viver a castidade. Você está entendendo? É preciso viver os 10 mandamentos, mas voltando lá para os sacramentos, a pessoa tem que morrer de forma santa. Ela não pode morrer rejeitando o Senhor de forma nenhuma. E aí tem os mandamentos, são as regras. Os mandamentos da lei de Deus, precisa viver o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois não falar o nome de Deus em vão. Guardar os domingos e festas, honrar pai e mãe. E assim por diante. É não furtar, não pecar contra a castidade. Estão compreendendo? Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, não furtar, não roubar, não matar. Então é uma porta que, para se passar, tem que estar em dias com essas regras. Já a outra não, você pode viver de qualquer jeito. Não tem problema a outra. Na outra você pode matar, você pode roubar, você pode adulterar, você não precisa viver os sacramentos, não. Você pode adorar outros deuses. A porta da facilidade. Então, essa porta, a porta da facilidade, é a porta larga. Tudo é permitido, está liberado todas as coisas. Homem pode casar com outro homem, mulher pode casar com uma outra mulher. Já na de cá, não. Na de cá tem que ser o homem casado com uma mulher e uma mulher casada com um homem. Na outra, não. Na outra você pode mudar o sexo, você pode fazer tudo, tá tudo liberal. Na outra você pode, essa porta larga, você pode ofender a Deus, pode ofender, pode blasfemar, pode fazer o que quiser. A de cá não. A de cá tem que amar a Deus, tem que respeitar a Deus. A porta estreita, tem que amar a Deus, respeitá-lo de todo o coração. Estou entendendo que é a porta larga e a porta estreita? E aí agora, diante de todas essas coisas que eu acabei falando, aí vejamos agora, entrai pela porta estreita, tá vendo? Jesus está mandando, a ordem de Jesus é entrar pela porta estreita. É por esta porta cheia de regras. Essa porta, ela conduz ao céu. A porta estreita é a porta que Jesus quer que nós entremos. Porque nessa porta nós não podemos entrar, porque ela conduz ao céu, conduz à vida com Deus, nós não podemos entrar com esse monte de porcaria.
Senão, não haveria motivo nenhum para Jesus morrer na cruz. Se tudo é possível, se tudo pode, então a ordem é essa: entrai pela porta estreita, porque larga, agora veja, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. O caminho que leva à perdição, que é o caminho da porta larga, é esse. Tudo está liberado, tudo se pode. Pode ficar tranquilo, no final todo mundo vai entrar e vai para o céu. É mentira. Isso é uma mentira. Os santos canonizados, que a igreja canoniza, foram aqueles que entraram pela porta estreita, não foi pela porta larga. Da permissividade, tudo pode. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, tá vendo? Ouça bem o que Jesus está dizendo. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. O caminho que leva à vida é esse caminho da luta, não pecar. Hoje eu não vou pecar, eu não posso pecar, eu tenho que ser de Deus, eu tenho que cumprir os mandamentos, eu tenho que viver a santidade, eu tenho que cumprir os sacramentos, eu tenho que viver as virtudes. Essa é a porta estreita. E Jesus está dizendo, e são poucos os que encontram, são poucos. Olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. A pessoa tem que acreditar muito na mentira que o diabo lançou na igreja. Ele tem que ter muita fé para acreditar que ele vai entrar no céu e ele vai para a vida eterna levando uma vida errada. Tem que ter muita fé. Me desculpe, é muita descaração. Agora, veja, pior são aqueles que estão dizendo que se pode entrar no céu assim. Pior é quem ensina desse jeito. A quem muito deu, muito será exigido. É lamentável nós encontrarmos autoridades aí da igreja que está dizendo tudo é permitido, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, sim. No final todo mundo vai entrar no céu e pode fazer o que você quiser. E aí criticam aqueles que estão querendo levar uma vida santa. Diz, eles são fariseus, aí usa desse negócio do farisaísmo, porque eles são assim, acham que são. Eu já vi autoridades religiosas dizendo, antes eu era um puritano, eu cobrava, eu exigia de mim e tal, exigia dos outros, agora não cobro mais nada não. Porque ele encontrou a porta larga. Eu não sei por que se ele lutava pela santidade antes, agora ele não está lutando mais e encontrou o caminho da porta larga, e está dizendo que o caminho da porta larga é mais importante, não tem problema não. Porque antes eu julgava os outros, agora eu não julgo mais. Aí fala do Antigo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Como que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo? Se é o mesmo? Olha, eu vou dizer, Jesus, se vai comparar Jesus com o Pai, e está dizendo que o Pai é mais rigoroso do que Jesus, eu vou dizer assim, se nós pudéssemos fazer isso, né? Porque nós cremos em um Deus, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui já está havendo uma distinção, dizendo que o Pai é mais rigoroso do que Jesus.
Mas vamos supor que se fosse assim, a gente vai olhar quem fala de condenação eterna é Jesus. No Antigo Testamento a gente não vê, não. A gente vê sim muitas lutas, o pessoal ainda não encontrou a revelação como deveria ser, porque tudo se completa em Jesus Cristo, se completa. Por isso que Jesus disse que ele não veio abolir a lei, ele veio aprimorar, ele veio mostrar como você deve viver. Mas quem fala de fogo da geena, de condenação eterna, e lá haverá choro e ranger de dente, é Jesus Cristo. Aí faz essa comparação dizendo que Jesus Cristo é amor e o Pai não é? Que história é essa? Tudo para o quê? Para continuar na descaração, no erro. E parece que essas pessoas lutaram e parece que não conseguiram, porque tem que lutar, lutar mesmo. Aí chegaram a um ponto de dizer assim, não, tá bom, vamos caminhar por aqui, tá tudo bem. Deus é amor e Deus não vai levar em conta, não. Você tem certeza que Deus não vai levar em conta os seus pecados? Porque Deus não leva em conta os pecados das pessoas que se arrependem. Aí sim, o pecador se arrependeu e não quer mais fazer. Agora o pecador continua no pecado, permanece no pecado e diz que vai se salvar assim. Eu é que não quero a porta larga. Eu, Padre José Augusto, sabendo os meus limites, estou pedindo a Deus a graça, porque eu tenho que passar pela porta estreita e tenho que pedir a Deus a graça de cumprir as coisas. E, meus irmãos, não é fácil. É a confissão, é recomeço, é vida. Não vou julgar ninguém, porque quem julga é Deus. Mas se acredita que vai entrar no céu pela porta larga, sendo que Jesus está dizendo que é a estreita, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.